Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Graças a Deus você está aqui comigo e nós então estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais do que isso, eu tenho convidado todos vocês a sentir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque quando isso acontece, nós aprendemos de maneira bem tranquila tudo aquilo que é necessário saber sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para que se possa fazer uma boa prova, ok? Bem, na aula anterior, nós tratamos de assuntos bem legais, assuntos do dia a dia, assuntos que todos vocês já vivenciaram, não é isso mesmo? Não esqueçam, hein? Não pode mandar criança, não pode mandar adolescente comprar bilhete de loteria. Não pode não. Estão lembrados lá? As vedações, aquilo que não pode ser vendido a crianças e adolescentes. Estão lembrados lá? Cuidado com aquelas autorizações para viagem. Mas lembrem-se, aplica-se à criança. Lembra lá? Pois é, gente, é nesse ritmo, é nesse clima, é com essa alegria que eu quero que todos vocês, então, aprendam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um grande erro que eu percebo em grandes mestres é tentar colocar, é tentar imprimir no Estatuto da Criança e do Adolescente um tipo de metodologia que na hora que você vai estudar complica muito mais do que necessariamente se aprende. Por isso mesmo que eu fiz o caminho inverso. Eu quero que você sinta o ECA comigo, tá bom? Surgiu, tem alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo, eu vou responder na mesma hora para você. E mais, você que quer me seguir lá no Instagram, será uma grande honra, tá? Inclusive, eu coloco lá muitas dicas a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Coloco dicas de concurso, então você está convidado, beleza? Bem, o que nós vamos sentir agora em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Pessoal, olha só, nós sabemos que no contexto geral da sociedade, nós temos diversas situações. Nós já estudamos aqui a família natural, nós já estudamos a família substituta, a família por extensão. Agora, ainda assim, pode ser que nesse trâmite, entre uma colocação na família, entre até mesmo uma adoção, onde a criança poderá permanecer se ela não tiver condições de permanecer lá na casa? Olha, existem muitas possibilidades, mas especificamente o ECA tratou sobre algumas delas. E nós vamos justamente estudar isso. Nós vamos estudar as entidades de atendimento à criança e ao adolescente, ok? Vamos sentir isso então? Vamos lá? Vem comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 12. Nós estamos estudando então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Vamos falar então, pessoal, sobre as entidades de atendimento. Vamos sentir isso, ok? Então, para que serve essa entidade de atendimento? Qual é o papel dessa entidade no contexto, então, da criança e do adolescente? Quero todo mundo aqui vibrando comigo, eu quero todo mundo aqui entendendo o seguinte. Olha só, vamos pensar. Eu gosto de gente que pensa. Eu gosto de pessoas que sentem, né, que gostam de sentir o direito, que gostam de sentir as ideias fluindo pelas veias. Raciocinem aqui comigo a respeito de um assunto que é bem interessante. Gente, as crianças e os adolescentes, nós já sabemos que é dever de todo o Estado, não é isso? Dever da sociedade, da família, da comunidade, oferecer proteção, oferecer educação, oferecer, né? Ou seja, tratar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, não é isso? Bem, nesse contexto, pode ser então que vários dessas personagens realizem atividades justamente para fazer cumprir o princípio da proteção integral. E aqui nós temos justamente uma parte desse princípio da proteção integral quando nós falamos então das entidades de atendimento. Estas entidades de atendimentos nada mais são
nada mais são do que o seguinte: são locais, ou seja, são instituições onde irá ocorrer o planejamento e a execução de programas de proteção e também programas socioeducativos, justamente voltado para as crianças e adolescentes. Então eu quero que você guarde isso aqui, ó. Se cair na nossa prova entidades de atendimento, aí se perguntar qual é o objeto, qual é a finalidade, você então responda, por favor. São responsáveis pelo planejamento e execução dos programas de proteção e também dos programas socioeducativos que são destinados às crianças e adolescentes. Nesses locais, por exemplo, e serão ofertados, entre outras coisas, orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo, quando o adolescente, por exemplo, está cumprindo uma medida socioeducativa, colocação familiar. Tudo isso, então, está diretamente ligado às entidades de atendimento, tá? Poderá ainda ter as entidades que sejam responsáveis por realizarem o acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, então tem instituições que irão se prestar a isso, liberdade assistida, pode ser então que esta sanção seja aplicada ao adolescente como medida socioeducativa. Então, na realidade, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, gente, presta atenção aqui. Nós sabemos então que esse contexto é um contexto por vezes conflituoso e aí existem responsabilizações que são feitas junto aos pais. Por exemplo, o pai que não cumpre aquilo que está no ECA, que não cumpre com o seu dever, pode ser responsabilizado. Mas a criança, e aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que é muito importante, que inclusive será objeto da nossa aula um pouco mais à frente. Mas para que você entenda do que eu vou falar aqui agora, é o seguinte: criança pode cometer crime? Não, criança não comete crime. Adolescente comete crime? Não, adolescente não comete crime. Tanto criança quanto adolescente comete ato infracional. Ah, professor, então não é crime? Não, é ato infracional, que é análogo a crime, ou seja, uma conduta que, se fosse adulto, seria crime, mas como foi praticado por uma criança ou por um adolescente, então se classifica como ato infracional. Criança pode ser presa? Não, criança não pode ser presa. Adolescente pode ser preso? Também não. Criança e adolescente são apreendidos. Então, eles sofrem apreensão. Ótimo! E aí são submetidos a determinados procedimentos e se no final restar comprovada a autoria desse ato infracional, quanto às crianças, serão aplicadas as mesmas medidas de proteção. Então, uma criança que cometeu um ato infracional, a ele será aplicada uma medida de proteção. Já o adolescente que pratica um ato infracional, a esse adolescente nós teremos duas possibilidades. Nós poderemos aplicar a esse adolescente uma medida de proteção ou ainda uma medida socioeducativa. Professor, mas por que o senhor está falando tudo isso aí, se isso é assunto de uma aula futura? Justamente porque, a depender, nós vamos saber quais são as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes. A depender desta medida socioeducativa, sabe onde que esse adolescente irá cumprir essa medida socioeducativa? Nas entidades de atendimento. Gente, olha só a volta, olha toda a explicação que eu tive que fazer para você entender o papel da entidade de atendimento. Mas vou dar um exemplo mais claro para você. Os pais são alcoólatras e estão criando as crianças naquele inferno. A esses pais poderão ser aplicadas, então, algumas medidas. Onde eles irão cumpri-las?
orientação e apoio sociofamiliar. Existem instituições, existem entidades de atendimento que irá prestar isso. Então, entender qual é o papel destas entidades de atendimento, então ela tem um papel duplo. Vai proteger crianças e adolescentes e também serão responsáveis justamente para oferecer a estas crianças e esses adolescentes um programa socioeducativo, ou seja, um local onde eles possam cumprir tudo aquilo que for determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente quando da prática de um ato infracional. Muito legal, não é, gente? Pronto, isso agora você já sabe. Então nós temos, professor, entidades de atendimento, de orientação e apoio familiar. Sim, isso aqui tudo que eu estou falando com você, gente, olha só, eu vou escrever. Eu não aguento, eu vou escrever, gente. Me permitam. Isso tudo aqui é o seguinte, ó, são instituições, tá? Instituições ou entidades de atendimento. Então nós teremos, aliás, vou colocar entidades de atendimento porque é o que nós temos aqui, tá? Então aqui são modalidades, são tipos. Então nós temos entidades de atendimento. Nós temos entidades de atendimento que prestam orientação e apoio familiar. Nós temos entidades, tá? Aqui, pronto, ó. Nós temos entidades de atendimento que prestam apoio socioeducativo em meio aberto, aquelas que são responsáveis pela colocação familiar. Nós temos ainda aquelas entidades, vamos anota aí pra gente, professor, anoto. Aqui, ó, nós temos entidades de, olha só, a mesma aqui, ó, entidades de atendimento. Pronto. Nós temos entidades de atendimento que prestam um acolhimento institucional, há entidades de atendimento que oferecem prestação de serviços à comunidade, há entidades de atendimento onde o adolescente, então, vai cumprir lá a sua medida socioeducativa de liberdade assistida, de semi-liberdade, de internação, e eu tenho certeza que aí no seu município você certamente deve conhecer alguma delas. Tá bom? Então, é isso que eu gostaria de falar bem claramente, pausadamente, de maneira bem clara para que você possa entender o contexto. Se você entendeu tudo isso, gente, o restante da aula vai ficar bem tranquilo, ok? As entidades, essas entidades de atendimento, pessoal, estas aqui, ó, elas podem ser governamentais ou não governamentais. Se forem governamentais, serão então custeadas e mantidas pelo Estado. Se for não governamentais, será pela iniciativa privada, podendo receber o apoio público. Elas devem necessariamente, qualquer entidade que tenha um programa desta natureza deve proceder à inscrição desse programa, deve falar o seguinte, olha, eu sou uma entidade, por exemplo, de atendimento ao jovem, ao adolescente em regime de internação. Aí então ele vai colocar lá na inscrição, no programa dele, olha, qual é o regime de atendimento? Qual é a forma como será feito esse atendimento? Aonde deverá ser feita esta inscrição? No Conselho Municipal, tá? Dos direitos da criança e do adolescente. Pessoal, cuidado. Eu vi uma banca que colocou que esta inscrição será feita no conselho tutelar. Não, gente, não. A inscrição, ela será feita lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí esse conselho vai remeter esse registro, após fazer esse registro aí, então aí o conselho pega esse registro e manda lá para o Conselho Tutelar e manda também para a autoridade judiciária. Professor, faz um mapinha aí para eu entender o caminho. Claro que eu faço, gente. Olha só, a minha letra, pelo amor de Deus, não me punam, por favor. Então nós temos uma entidade. Esta entidade vai ser inscrita, o programa, então vou colocar aqui, ó, programa. A inscrição dele se dará onde? No Conselho Municipal. Deixa eu apagar isso aqui, ó, vou abreviar, tá?
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fez a inscrição? Sim. Aí esse conselho manda para onde? Manda para o Conselho Tutelar. Vai mandar lá para o Conselho Tutelar e também para quem? Para a Vara da Infância e Juventude, tá? Vara da Infância e Juventude. Pronto, está feito aí o caminhozinho. Isso aí já caiu diversas vezes em prova e eu tenho certeza você não será surpreendido. O meu recado para você é simples, vai e vença. Não dê outra alternativa para os seus objetivos de vida, ok? Vamos lá. Pronto, você já sabe o que é entidade de atendimento, você já sabe como pode ser o seu funcionamento, você já sabe que ela pode ser governamental ou não, você já sabe que ela tem que ser inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que depois que você fizer a inscrição do registro lá da sua entidade, esse registro vai para onde? Para o Conselho Tutelar e para a Vara da Infância e Juventude. Pronto. Aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre as entidades não governamentais. Olha, as entidades não governamentais, elas somente poderão funcionar depois. Cuidado com esta palavrinha. Pessoal, por favor, anote aí. O professor Galante mandou eu ter atenção máxima. Por quê? Isso já foi objeto de prova. Então, as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois que elas forem registradas no Conselho Municipal, lá dos Direitos da Criança e do Adolescente. E repito, esse conselho vai comunicar, vai remeter esse registro ao Conselho Tutelar, bem como à autoridade judiciária. Gente, isso aqui, por favor, não deixem de dar atenção a isso aqui. Olha, isso aqui, não tenham dúvidas que é uma mensagem muito boa para estar em prova. Professor, é possível que uma entidade peça o seu registro e seja negado? Sim, gente, claro que sim. Olha, por exemplo, suponha-se que a entidade não tenha instalações físicas adequadas, não tenha condição de higiene, habitabilidade, salubridade, segurança. Eu não vou... Olha, pasmo, posso contar uma história aqui para vocês? Gente, eu gosto muito de fazer uma aula assim, participativa. Então, por favor, eu sei que alguns de vocês gostam bastante de aulas objetivas, de leitura rápida, mas eu acredito que com exemplo fica mais fácil. Um determinado, eu não vou falar o estado por respeito a todos que lá estão, mas eu fiz uma visita recentemente a um estado em que uma dessas entidades estava funcionando, sabe aonde, gente? Numa garagem de uma casa. Pelo amor de Deus. Será que tem condições adequadas de habitabilidade, de higiene, de salubridade, de segurança? Por favor, gente. Vocês não têm ideia da cena que eu vi, eu comuniquei, chamei todas as autoridades, falei, olha, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus. Então, nós sabemos que isso não pode, ok? Então, se uma entidade quiser fazer isso, esqueça. E também não apresente um trabalho, tá? Um plano de trabalho que seja compatível. As crianças, elas não vão ficar nessas entidades ali, não, só paradinhas, sem fazer nada. Não, gente, tem que ter responsabilidade, tem que ter um plano de trabalho, tem que ter um programa que será executado em relação a esses jovens, ok? Muito cuidado com isso. Fiquem de olho. Mas suponha-se também, isso aqui são fatores impeditivos para que então haja o registro dessa entidade. Imagine que a documentação dela esteja toda errada, ela não tenha bits, ela não tem nada de funcionamento, ela não tem alvará, não tem nada. Claro que vai ser negado, tá? Tenha seus quadros pessoas inidôneas. Gente, me perdoe, eu vou contar isso aqui também, que eu achei assim o fim da picada. O fim da picada. Pois é o seguinte, gente, nas funções as quais eu exerço, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de andar por esse Brasil todo, conhecer pessoas maravilhosas, visitar pessoas maravilhosas, fazer muitas palestras e numa destas aí, eu tive num determinado estado e lá eu descobri que uma entidade, olha que absurdo um negócio desse, uma entidade de atendimento era mantida por um senhor que tinha como, né, no seu histórico, 22 condenações por roubo de cargas. Gente, eu falei, pelo amor de Deus, como é que você deixa uma entidade funcionar onde
Quem está lá tomando conta tem 22 processos nas costas por roubo de carga. E aí eu achei aquela situação muito pesada, liguei para um colega que é promotor na capital daquele estado, falei, olha meu amigo, tá acontecendo um negócio aqui meio complicado. E nós sabemos que isso acontece muito, mas graças a Deus, vocês estão aqui comigo e toda vez que isso acontecer, nós não vamos permitir, tá bom? Então não pode ter pessoas inidôneas nos quadros. E também o seguinte, olha, se a entidade, tá, ela não se adequar ou ela deixar de cumprir as resoluções, as deliberações, tudo aquilo que for relacionado ao bom atendimento e que for, então, decidido ali pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, não cumpriu, é fácil essa aqui, não cumpriu o que foi determinado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, pronto, vai ser negado o registro, tá bom? Esse registro, professor, uma entidade, ela, uma vez que ela consegue o registro, esse registro tem validade eterna? Não, ele terá validade máxima de 4 anos. Pessoal, lembra daquela ideia que eu dei para vocês de ir anotando numa folhinha separada aí todos os prazos que eu falar para você aqui ao longo do nosso curso? Anota esse aí para mim. O registro, então, de uma entidade de atendimento, nós já sabemos, então, que será de 4 anos. E, nesse caso, caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reavaliar o cabimento da renovação. Então, pode ser pedida a renovação? Sim. O pedido da renovação vai ser feito para quem? Para o Conselho Tutelar? Não! Vai ser feito à Vara da Infância e Juventude? Também não. Será feito ao Conselho Municipal. Todo mundo atento, todo mundo aí ligado nestas informações. E seguindo, o dirigente da entidade, tá? O dirigente, ou seja, a pessoa que é responsável por desenvolver o programa do acolhimento institucional, ele, gente, para fins legais, é equiparado ao guardião. Ou seja, o dirigente possui um papel importantíssimo. Então, marque isso aqui, por favor. Ó. O dirigente, ele é guardião. Qual, professor? É de qualquer entidade de atendimento? Não. Aquela que é responsável pelo acolhimento institucional. Lembra, ó, o acolhimento institucional é apenas um deles. Olha aqui, ó. Então, coloca uma palavra aqui na frente para mim, ó, guardião. Pronto, você já sabe do que se trata, ok? Não esqueçam disso, por favor. Os dirigentes, então vamos lá marcar isso aqui, ó. Os dirigentes daquelas entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional. Agora eu quero falar desses dirigentes aqui, ó. Vamos lá, ó. Acolhimento, então, a orientação sociofamiliar e acolhimento institucional. Esse pessoal aí, gente, os dirigentes desses locais aí, eles terão que remeter para o juiz da Vara da Infância e Juventude, e isso deve ser feito a cada 6 meses, um relatório falando tudo sobre a criança e sobre o adolescente e sobre as famílias que estão ali sendo atendidas. E aí eu falo o seguinte, professor, e para que isso tem que ser feito? Por que isso tem feito? Senão, gente, essas entidades não terão a reavaliação ali daquele contexto, e aí o que acontece? As crianças têm que saber, elas estão melhorando, a família melhorou, então é justamente por isso que esse relatório tem que ser remetido. É uma maneira que a justiça, então, que as autoridades têm, de acompanhar o desenvolvimento desse programa, ou seja, dessa situação. Então não esqueça, tem que remeter ao juiz a cada 6 meses um relatório falando de tudo, como que aquela criança reagiu, se aquela criança está cumprindo tudo que foi determinado lá pelo programa, se ela apresentou algum desenvolvimento, e isso é muito importante. Nós sabemos, vocês, eu acredito que muitos de vocês que estão aqui comigo trabalham com crianças, com adolescentes e sabem muito bem do que eu estou dizendo. Lembra, criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, ok? Não esqueçam, por favor, desse detalhe. Ô, professor, marca aí o que o senhor acha que é importante. Moleza. Programas de acolhimento familiar ou institucional.
tem que mandar para quem? Para a autoridade judiciária, a cada 6 meses, um relatório de quem? Da criança e do adolescente acolhido e da família. Se não mandar, professor, já era, será responsabilizado, ok? Esse relatório, então, é feito pela equipe multidisciplinar e nós sabemos que tem que ser cumprido. Os entes federados, aqui então, União, Estados, Distrito Federal e Município, por intermédio lá dos poderes executivo e judiciários, todos esses entes irão promover a qualificação de profissionais, ou seja, é responsabilidade do poder público, gente, qualificar profissionais para que possam os mesmos trabalharem nesses locais de acolhimento institucional, bem como onde crianças e adolescentes, então, são atendidos. Ou seja, é dever de todos, é dever do Estado, da família, é dever da sociedade, da comunidade, zelar, então, pelas crianças e pelos adolescentes. Justamente por isso, então, que os entes federados deverão, então, macete que eu vou fazer isso aqui para você. Presta atenção aqui, Os entes federados, então, eles têm que fazer o quê? Permanente qualificação de profissionais para trabalhar, então, nesses programas. Professor, agora eu entendi. O Estado tem que estar sempre formando gente para trabalhar nesses locais. Sim, todo mundo. Professor, no Poder Judiciário, tem que ter gente que entende desta área? Sim. Professor, no Ministério Público tem que ter profissionais que entendam desta área? Sim. E no Conselho Tutelar, a mesma coisa. Tem que ter gente profissional, tem que ter gente qualificada em todas essas facetas de órgãos públicos, ok? Não esqueçam disso. Nas escolas tem que ter? Tem. Na polícia tem que ter? Tem. Tudo isso. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional, elas poderão, cuidado, onde pode estar poderão, banca gosta de colocar deverão. Elas poderão, desde que seja uma medida excepcional e de urgência, acolher, gente, crianças e adolescentes sem prévia determinação. Professor, marca isso aí para mim. Marco. Por quê? Porque é importante demais isso aqui, Pode ser o seguinte, gente, uma criança, uma família só vai para uma entidade de acolhimento institucional mediante ordem judicial. Mas aqui o ECA está dizendo o seguinte, olha, em casos excepcionais, estas crianças, estes adolescentes poderão ir para estas entidades de acolhimento institucional sem a prévia determinação da autoridade competente. Ok, aí aquela entidade recebe aquela criança, recebe aquele adolescente, e aí fica quieta? Não, ela terá 24 horas para informar o juiz da vara da infância e juventude. Olha, chegou um menino aqui, chegou uma adolescente aqui. Professor, e se ela não fizer isso? Vai responder judicialmente, tá lascada. Então, gente, isso aqui eu já vi em diversas provas e eu entendo como sendo algo importantíssimo para os nossos objetivos. As entidades, sejam elas públicas ou privadas, que abriguem, gente, crianças ou adolescentes em caráter temporário, ela deve ter, evidentemente, nos seus quadros, profissionais que sejam capacitados e que possam reportar ao Conselho Tutelar qualquer suspeita ou ocorrência de maus tratos. Então, nessas entidades, gente, necessariamente tem que ter pessoas que possuam condições de ver, vamos dizer assim, de consigam ali identificar qualquer suspeita ou ocorrência de maltrato. Justamente para quê? Para informar ao Conselho Tutelar, ok? Cuidado com isso. Estas entidades, elas são fiscalizadas? Claro que são. Quem irá fiscalizá-las? O Poder Judiciário, o Ministério Público, os conselhos tutelares. Isso já caiu em prova. A banca colocou que as entidades governamentais ou não governamentais são apenas fiscalizadas pelo Judiciário. Errado. Ela é fiscalizada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares. Os planos de aplicação, as prestações de contas, essas entidades têm que prestar contas, porque elas recebem dinheiro, serão apresentados
tanto ao Estado ou quanto ao município. Vai depender de onde ela recebeu dinheiro. Então, se essa entidade recebeu dinheiro do Estado, vai apresentar contas ao Estado. Se recebeu dinheiro do município, vai apresentar contas ao município, ok? Olha, existem diversas medidas que podem ser aplicáveis a essas entidades de atendimento quando elas não cumprem aquilo que está previsto aqui no ECA. São várias. Normalmente estas medidas, elas não caem em provas e é difícil cair ali aquelas medidas, vamos dizer assim, de maneira mais acintuosa. Mas eu trouxe aqui para você justamente porque, tendo em vista que hoje banca cada vez mais tem dificultado o concurso, eu trouxe aqui para você então o seguinte, olha, suponha-se que uma entidade, ela não cumpriu aquilo que foi determinado a ela será punida. E aí, quais são as punições que ela sofrerá por não ter cumprido a obrigação? Gente, se for uma entidade governamental, aí nós temos diferenças aqui, é isso que eu quero chamar a sua atenção. São diferentes as sanções, viu? Nós temos que fazer uma diferenciação. Existem entidades governamentais e entidades não governamentais. Quais são as medidas que nós iremos aplicar àquelas entidades governamentais que descumpriram as suas obrigações? Advertência, afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo, fechamento da unidade. Então, marca isso aí para mim, professor. Claro que eu marco. Eu quero você gabaritando prova. Ó, então vamos lá, entidades governamentais, tá? Ou seja, as medidas aplicáveis, a advertência, afastamento provisório, afastamento de quem? Dos dirigentes, definitivo e o pior de todos, fechamentos da unidade. Já as entidades não governamentais, e é isso que a banca explora, viu? Na hora da prova ela gosta de confundir. As entidades não governamentais, advertência, suspensão total ou parcial do dinheiro, das verbas públicas, interdição ou das unidades ou suspensão do programa e cassação do registro. Viram aí que as medidas são diferentes, viu? Se for entidade governamental é uma coisa, não governamental é outra. Banca gosta de misturar as duas, não caiam nessa. Em caso desta entidade cometer várias vezes essas infrações, sabe o que vai acontecer? É o seguinte, olha, se sempre ela fizer isso e colocar em risco os direitos, então, que são assegurados à criança e ao adolescente, esse fato será levado ao Ministério Público ou ainda será levado junto ao juiz da vara da infância e juventude para que sejam tomadas o quê? As providências cabíveis. Inclusive, poderá haver a suspensão das atividades. As pessoas jurídicas, gente, de direito público, ou seja, que estão diretamente relacionadas ao Estado e aquelas organizações não governamentais, elas respondem, viu, por todos os danos que aqueles agentes causarem às crianças ou adolescentes. Então, por exemplo, um funcionário de uma organização não governamental tortura uma criança. Ele vai responder? Vai, mas a entidade também que ele trabalha também vai, viu? Então, muito cuidado com isso aqui. Pessoal, graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, mande para mim um feedback. Eu gosto muito de saber sobre tudo aquilo que eu tenho feito, onde eu posso melhorar, porque, gente, eu não medirei esforços para que você alcance o seu objetivo. Então, por favor, sempre que você tiver a oportunidade, entre em contato, manda lá, fala lá, ô professor, o curso tá bom, não está, pode fazer isso, não pode? Pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa que não dá para atender todo mundo, aí eu não posso fazer. Mas se for algo que irá contribuir para a sua vitória, pode mandar, tá bom? Será uma honra receber tudo isso e guardar lá no meu coração, bem como levar o conhecimento da instituição para que a gente possa sempre fazer algo diferente, ok? Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, tchau, tchau.